Tem algumas ideias que, apesar de simples, têm a capacidade de mudar tudo na nossa vida. Isso acontece porque essas ideias elas não simplesmente nos ensinam alguma coisa, mas elas ajudam a gente ampliar a nossa perspectiva. E a partir do momento que a gente consegue ver as coisas de outra forma, isso abre muitas possibilidades para a gente que a gente nem sabia que existiam. E nesse vídeo eu quero trazer uma dessas ideias que eu estou confiante que vai ter esse tipo de impacto na sua vida. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa com mais liberdade, harmonia e autenticidade. E hoje eu quero falar uma ideia muito interessante e que tem a ver com foco. Não, esse vídeo não é sobre como você pode ter mais foco na sua vida e nem necessariamente sobre a importância do foco, mas sim sobre a importância no o que você está focando. Existe uma divisão fundamental entre dois tipos de foco, que se você não estiver ciente dessa divisão, é certo que você está perdendo qualidade de vida em todos os sentidos do termo. A divisão que eu estou me referindo é entre as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Se a gente passa a maior parte do tempo focando naquilo que a gente não controla, a gente vai estar desperdiçando a nossa energia, a nossa atenção e talvez até recursos em circunstâncias e contextos no qual a nossa ação não é capaz de influenciar o resultado. Em outras palavras, a gente vai estar desperdiçando o nosso esforço. Por outro lado, se a gente tem essa clareza e a gente é capaz de reunir toda a nossa atenção, todo o nosso foco e toda a nossa energia para aquelas coisas que a gente controla, agora sim a gente está garantindo que a gente está maximizando a energia que a gente tem, o esforço que a gente tem naquilo que a gente controla, ou seja, aquilo que a gente pode influenciar e, portanto, aumenta as chances da gente ter resultados positivos, resultados que a gente gostaria de ter naquelas circunstâncias. Eu vou dar um exemplo simples para a gente conseguir internalizar melhor essa ideia. Vamos pegar o cenário de uma prova de vestibular para passar numa faculdade. Assim como várias coisas na nossa vida, tem vários elementos sobre fazer a prova do vestibular que estão no nosso controle, mas também vários elementos que não estão no nosso controle. O principal deles, que é o resultado que a gente quer obter, que é passar em si na faculdade, esse resultado ele está fora do nosso controle. Porque por melhor que a gente saia naquela prova, a gente ainda está competindo com outras pessoas que também estão fazendo aquela prova, e portanto podem tirar uma nota melhor que a gente, e a gente não vai passar independente do quanto a gente se esforce, digamos assim. Aqui a gente já percebe que se a gente focar em passar naquela prova, a gente está tirando a nossa energia de onde a gente realmente tem controle e, portanto, a gente está diminuindo, ironicamente, a nossa chance de passar na prova. Concentrar a nossa atenção no resultado em si do vestibular não só não vai ajudar, como provavelmente vai atrapalhar. Porque uma vez que é algo que a gente não controla, é muito natural que desperte sentimentos como ansiedade e preocupação. Afinal, você está tendo uma expectativa sobre algo que você não tem nenhuma autonomia sobre. Dito isso, quais são as variáveis que a gente controla numa prova de vestibular e que a gente pode focar toda a nossa atenção a fim de obter o melhor resultado possível? Por exemplo, a gente controla o nosso foco durante a prova, se a gente está realmente dedicado, concentrado, prestando atenção nas questões para não cair em pegadinha. A gente controla também a nossa habilidade de gerenciar estresse daquela situação, né, de que se eu errar pode eu perder um semestre ou um ano da minha vida tendo que fazer a prova de novo, né? Então tem uma certa atenção. Então administrar essa atenção é uma habilidade que você pode desenvolver, né? Você pode aprender a respirar de alguma forma que te ajuda, ou fazer alguma meditação, ou fazer algum tipo de ritual, alguma coisa que te ajude a lidar com aquele momento, né? Se preparar emocionalmente para aquela prova. Tem também, obviamente, a preparação, né, do conteúdo da prova, você fazer provas parecidas com aquela, né? Você ter uma metodologia de estudo que facilita você acertar questões daquela prova. Então, se a gente focar estritamente nessas variáveis que a gente controla, agora sim a gente pode deixar a ansiedade e preocupação de lado, porque a nossa atenção não está no resultado, e sim no processo que está no nosso controle e que vai gerar aquele resultado. Então percebe que agora a nossa energia está 100% aonde importa e, portanto, aumenta a chance de a gente conseguir o resultado que a gente quer. E eu acho particularmente fascinante a quantidade de exemplos que eu vi na minha vida que mesmo depois que eu aprendi esse conceito, eu ainda tive dificuldade de aplicar. Porque tem coisas que a gente se preocupa e a gente não tem nenhum controle e a gente não para pensar que a gente não tem nenhum controle. Então eu vou dar mais alguns exemplos interessantes e agora eu vou puxar uma sardinha para a CNV, né, Comunicação Não Violenta, que é o viés aqui do canal, é a ferramenta que eu utilizo na minha vida profissional e pessoal. Então eu vou puxar um pouquinho de sardinha para ela para a gente ver como é que a CNV utiliza essa ideia de focar naquilo que a gente controla. E uma das coisas que eu aprendi com a CNV que fala justamente disso, né, de focar naquilo que a gente controla, é a gente não ser responsável pela forma como o outro se sente. A gente não sentir que de alguma forma a gente causa o sentimento do outro. Tanto negativo, né, da gente se sentir culpado do outro estar sofrendo de alguma forma, mas também os positivos, né? A gente não achar que a gente de alguma forma é responsável pela felicidade do outro. Essa noção de responsabilidade como o outro se sente
é muito perigosa, é justamente uma forma de controle sobre a gente, né? Uma vez que a gente se sente escravo de como o outro está se sentindo. Então, nossa decisão ela é voltada para o que o outro vai pensar e não para aquilo que a gente acha que a gente poderia fazer de melhor, né? E se você não está familiarizado com os conceitos da CNV e você caiu aqui de paraquedas, talvez você deva estar se pensando, mas espera aí, a gente de alguma forma impacta a outra pessoa em algum sentido, né? Se você falar uma coisa muito ofensiva, é possível que outra pessoa vai se sentir magoada, né? Existe algum nível de causalidade, né? Algo que a gente diz de alguma forma afeta o outro, né? Você está dizendo para mim aí que eu não sou responsável, mas será que eu não afeto a outra pessoa? E sim, a gente afeta, né? Eu já expliquei isso aqui no canal, nos vídeos, eu vou deixar aqui em cima a vida de sentimento e de necessidade, que na verdade a gente pode ser estímulo para a forma como o outro vai se sentir. Qual a diferença? A diferença é que entre o estímulo e o sentimento que a pessoa sentiu, tem interpretação dela no meio, né? E essa interpretação dela a gente não controla. E é por isso que é benéfico pra gente, né? A gente não se responsabilizar pelo como o outro se sente, e sim a gente se responsabilizar por dizer aquilo que a gente quer dizer da forma mais clara possível e se certificar com o outro, né? Se ele ouviu aquilo que a gente gostaria de ouvir. Seria mais ou menos virar para outra pessoa e perguntar para ela, pô, você podia me dizer o que você entendeu do que eu disse para eu me certificar que eu falei exatamente aquilo que eu queria dizer, né? Então, isso está no nosso controle, percebe? Está no nosso controle a gente melhorar a nossa comunicação, deixar ela o mais clara possível. E se você quiser aprender mais sobre isso, é só assistir meus outros vídeos, tem vários aqui sobre isso, né? E outra coisa que está no nosso controle é a gente se certificar. O que é que você ouviu? Será que eu consegui expressar aquilo que eu queria que você ouvisse? Ou será que você entendeu outra coisa, né? Seja porque eu me expressei mal, ou seja porque você, enfim, teve outra interpretação. Não importa muito qual parte da comunicação falhou. O que importa é identificar que a falha aconteceu para que a gente possa se expressar de outra forma e tentar comunicar aquilo que a gente quer comunicar. Então, se a gente foca nisso, que é a parte que a gente controla, agora sim a gente tem a maior probabilidade de comunicar com mais clareza, porque a gente não está dependendo do que o outro vai interpretar. A gente pode sempre checar e falar, opa, para ele entender outra coisa, então deixa eu falar de outra forma para que ele entenda aquilo que eu quero dizer, né? E deixa eu elaborar um pouquinho mais sobre esse quesito da interpretação para quem é novo aqui não ficar perdido, tá? O lance sobre a interpretação é que o mesmo estímulo, ou seja, a mesma frase que eu posso falar para você ou a mesma circunstância que pode acontecer na sua frente, dependendo de como você interpreta isso, isso vai mudar muito como você se sente, vai mudar muito o que você entende da situação. Vamos supor que você manda mensagem para, sei lá, seu namorado, sua namorada e essa pessoa não respondeu, né? E passou 1, 2, 3, 4, 5 horas, essa pessoa não respondeu. Agora, o estímulo é um só, né? O estímulo é sempre a mesma coisa. O estímulo é, você mandou a mensagem, passou 6 horas, a pessoa não visualizou sua mensagem e não te respondeu. Agora perceba como a interpretação vai mudar tudo. Se você pensar que a bateria do celular dessa pessoa acabou e por isso ela não viu sua mensagem, quando ela chegar em casa ela vai ver, isso vai provocar uma reação em você, baseado nas suas expectativas, baseado nas suas crenças. Agora, se você achar que essa pessoa não te respondeu porque ela não gosta de você, porque ela está magoada com você, ou porque ela não quer falar com você, agora você vai ter uma experiência completamente diferente. Perceba que o estímulo foi exatamente o mesmo. Agora, pessoas diferentes vão olhar para aquele estímulo e ter reações diferentes. É nesse sentido que a CNV ensina pra gente que você não é responsável pelo como o outro se sente, né? Porque o outro pode não necessariamente escolher de uma forma direta, mas é a interpretação dele que causa o sentimento. Não necessariamente ele controla o sentimento, mas ele controla como interpreta. Então, se ele tiver essa clareza, ele pode sentir o que ele quiser, né? Baseado em como ele vai querer interpretar. Já o estímulo, né, que foi o que você falou, isso é só um pedaço da equação, né, que obviamente você pode tentar se expressar da melhor forma possível para diminuir a probabilidade da pessoa ter interpretações diferentes da que você gostaria, e isso é uma parte da CNV também, a gente aprender a como se expressar com o máximo de clareza possível. Agora, a gente nunca vai ser responsável pelo que o outro entende, né, porque a gente não tem controle sobre isso. Então, como é que eu vou me responsabilizar por algo que eu não tenho controle, né? Não faz sentido, a gente vai justamente ter esse desperdício de energia, né, e a gente vai se preocupar, se sentir ansioso, se sentir receoso com coisas que a gente não tem a menor forma de lidar, né, porque a gente não tem controle. Então, percebe como isso muda tudo, né? Você ter essa clareza de tipo, essa coisa eu tenho um controle ou não, e se você tem essa clareza, você se liberta, né? Porque agora você não está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, você está preocupado com como melhor eu posso expressar o que eu quero dizer, né? Como mais claro eu posso ser. E você vai se preocupar também em que momentos eu posso me certificar. Por exemplo, agora que eu estou fazendo um vídeo para você, eu não posso me certificar do que você ouviu. Então, eu nunca vou ter 100% de certeza, né, de que você ouviu aquilo que eu queria passar. Mas você pode deixar aí nos comentários o que é que você entendeu, e aí eu vou ter a oportunidade de responder para você e falar, putz, era exatamente isso que eu queria passar, ou então, não, putz, deixa eu te dizer de outra forma porque eu queria te dizer outra coisa, né? Então, é uma limitação do meio, né? Mas, de todo modo, eu tenho clareza que se você entender outra coisa, infelizmente, eu não posso fazer nada, a menos que você me diga que você entendeu outra coisa, né? E é por isso que a
a barrinha de comentários aí embaixo, né? É uma oportunidade muito interessante da gente interagir para eu poder ter esse feedback, né? Mas, por outro lado, eu não vou, em última análise, me preocupar com isso, né? Porque se eu for pensar, putz, eu não consigo ter esse feedback da pessoa, eu não vou gravar vídeo, e aí às vezes eu perco a oportunidade de ajudar pessoas que ouviriam isso que eu acabei de dizer e daria aquele estalo e falar, putz, agora eu posso ver minha vida de outra perspectiva e talvez eu esteja me preocupando e gastando muita energia com coisas que eu não controlo, quando se eu me preocupar com as coisas que eu controlo, talvez eu vou conseguir ter resultados melhores, né? Os resultados que eu me preocupo de não ter, que eu tenho receio de não ter e que eu fico ansioso de não ter. Agora, se eu focar naquilo que eu tenho controle, eu vou me livrar um pouco dessa ansiedade, diminuir esse receio e aumentar as chances de conseguir aquilo que eu quero. E por fim, se você está familiarizado com a filosofia do estoicismo, você provavelmente já percebeu a essa altura que eu não inventei tudo isso que eu estou falando até agora, né? Foram os filósofos lá da Grécia Antiga que perceberam essa dicotomia de, tipo, isso tem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo, e se eu focar naquilo que eu controlo, minha vida pode ser diferente, né? Então, eu achei que esse conceito era muito poderoso, eu queria trazer aqui no canal para você, e obviamente, né, misturando ele, né, mesclando ele com a CNV, né, que é uma coisa que eu acredito que o Marshall Rosenberg, o criador da CNV, já fez, né? Seja propositalmente ou não, né? Mas eu vejo muito na CNV essa clareza de tipo, vamos focar a nossa comunicação, a nossa consciência naquelas partes que a gente tem poder, né? E não vamos entregar o nosso poder ao outro e nos responsabilizar por coisas que não está no nosso controle, né? Que é o outro que controla. Então, eu espero ter conseguido trazer clareza para você desse conceito e você ter visto como aplicar essa ideia de forma mais ampla, né? Porque às vezes a gente aplica em cenários muito específicos, né? E a gente esquece o quanto a gente está entregando nosso poder, né? De foco, de atenção em coisas que a gente realmente não controla. Então fica essa reflexão até para mim mesmo, né? Quando eu estiver editando esse vídeo, eu olhar para mim de novo e pensar, putz, será que tem alguma coisa que eu estou dando atenção e que eu não controlo, né? Aqui de canal do YouTube a gente pode falar de várias coisas. Por exemplo, eu não me preocupo com o número de inscritos, não me preocupo com o número de visualizações, porque eu não controlo essas coisas, né? Eu só me preocupo em tentar trazer o melhor conteúdo que eu posso trazer, né? E às vezes eu me questiono se eu estou trazendo melhor ou não, mas algum conteúdo é melhor do que nenhum conteúdo, então aquela questão do perfeccionismo, né, feito é melhor do que perfeito. E deixar desse pequeno desabafo aí de lado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí seu curtir, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ter um impacto muito grande na vida dessa pessoa, afinal é um conceito realmente transformador se a pessoa for capaz de internalizar, pelo menos eu acredito muito nisso, né. Então é isso, eu agradeço muito por você ter me acompanhado até aqui e nos vemos no próximo vídeo, até mais.